Avançando para a lição do domingo, cujo título é Daniel 2 e a interpretação historicista, nós vamos encontrar aqui uma oportunidade de recordar esta profecia tão significativa para a interpretação e o estudo de qualquer evento profético. Nós nos referimos aos registros de Daniel, capítulo 2, o sonho que teve Nabucodonosor e como Daniel se apresentou ali quando foi notificado de que os sábios estavam condenados à morte porque ninguém era capaz de dar a interpretação. Então Daniel pede que o rei não mate ninguém, que ele suspenda a ordem para a matança, porque havia um poder, o Deus do céu, certamente daria a ele a revelação, e foi o que aconteceu. Então, indo aqui para o livro do profeta Daniel, capítulo 2, nós vamos encontrar nos versículos 31 a 45 a recordação desta porção histórica, e nós nos lembramos sempre com muita alegria deste capítulo e desta profecia, porque ela está na base de qualquer estudo bíblico que nós damos, especialmente no início, para mostrar às pessoas que estão estudando conosco qual é a base para crermos nas Sagradas Escrituras, que são as profecias e o seu exato cumprimento. Escrevendo mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta predisse a história mundial por meio do sonho de Nabucodonosor, começando com os seus dias, os dias em que ele estava vivendo, o reino da Babilônia, representado ali pela cabeça de ouro, e depois passando pelos reinos que vieram, Medo-Pérsia, ou a Média-Pérsia, Roma, Grécia, Roma, e a divisão do Império Romano nas nações da Europa moderna como elas existem hoje. Interessante que aqui há um destaque para o versículo 43. Eu vou pedir que a produção coloque aí, por favor, Daniel 2:43, que diz o seguinte: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eu achei muito interessante o autor dar destaque justamente a essa questão. Na parte que nós chamamos de auxiliar do professor, e eu sempre tenho dito, irmãos, todas as vezes que eu estudo a lição da Escola Sabatina e que nós estudamos, nós estamos aprendendo alguma coisa. Não sei quantas vezes eu já preguei sobre esta profecia, já usei ou como ilustração ou como texto em estudos bíblicos, sermões, conversas, mas nunca havia percebido um detalhe que encontrei aqui no auxiliar do professor, e diz o seguinte, que normalmente na Bíblia, barro do oleiro, ou barro simplesmente, está associado com o símbolo da humanidade. Então é um símbolo da humanidade. Ele cita aqui Isaías 29:16, cita Jeremias 18:2, Romanos 9, 20 e 21, e outros textos mais, ele coloca aqui um etc. Enquanto os outros materiais, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, representam os poderes políticos humanos, o barro representa um poder espiritual diferente, que é o fato em questão aqui, afirmando ser divino. Olha que interessante, eu nunca tinha ouvido, lido ou tomado conhecimento desse aspecto. Na última cena da visão, que vai aparecer ali no versículo 45, ela culmina com o esmagamento de todos os reinos. E o barro está justamente... Produção, coloque mais uma vez aí, agora o verso 45 do capítulo 2. Olha que detalhe interessante. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro. Veja que ele não usa a ordem dos metais, ouro, prata, bronze e ferro, mas ele começa aqui, ferro, bronze, o barro no centro, prata e ouro. Olha que interessante. E aqui no auxiliar do professor, ele usa esta ordem em que os materiais aparecem aqui no episódio da destruição, dizendo que posicionando
o barro aqui no centro, ele parece dar esta ênfase de que esses reinos mundanos buscaram durante toda a sua existência usurpar as prerrogativas divinas. Olha que interessante, eu nunca havia prestado atenção nesse detalhe e achei interessante, mais uma lição para o meu aprendizado. Aqui também nos é dito, irmãos, que na lição do domingo, ele pega um exemplo de uma monarquia dos dias atuais, que é a monarquia da Inglaterra. Ele diz que essa monarquia britânica, chamada de Casa de Windsor, que é um nome tipicamente inglês, mas esse termo ele é relativamente recente, porque ele foi originado apenas em 1917, durante ali a Primeira Guerra Mundial. Antes disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, um nome claramente alemão, porque muitos da realeza britânica, tentando se misturar por meio de casamentos, como estava previsto na profecia, tinham sangue alemão, eram parentes, estavam aparentados com alemães. No entanto, esses laços de sangue não foram suficientes para mantê-los distantes, para mantê-los unidos numa época de guerra, e então, durante a Primeira Guerra Mundial, em condições em postura de oposição, eles se dissociaram porque não queriam ter a Alemanha associada à Casa Real da Grã-Bretanha. Olha que interessante isso aqui. Irmãos, um aspecto mais ainda é que todas as demais profecias do livro de Daniel, elas terão como base a profecia do capítulo 2. As demais profecias vão apresentar as sequências dos impérios que se seguiram. E aqui é algo muito interessante, e o autor coloca aqui a interpretação historicista, porque este é o método adventista de interpretação das profecias apocalípticas contidas em Daniel e Apocalipse. Nós não utilizamos o método preterista, que considera que todas as profecias já se cumpriram no passado. Também não somos partidários e nem convictos de usar o método futurista, que todas as profecias se cumprirão num tempo futuro. Mas nós entendemos, pela própria natureza e a essência dos relatos, que o método historicista, ou seja, as profecias se cumprem ao longo da história, a partir do momento em que o profeta está inserido, e então sim, pelos reinos subsequentes, pelas eras subsequentes. E isso é muito importante para nós adventistas do sétimo dia, porque isso dá sentido, ele cria uma harmonia em todo o processo de interpretação profética, especialmente das profecias apocalípticas, que, diferente das profecias que são condicionais, estas irão se cumprir. Sim ou sim, elas se cumprirão. Essa interpretação, portanto, diz aqui o autor no encerramento, ela se fundamenta na própria essência do texto bíblico. Não é que nós criamos, nós inventamos, é a natureza do texto. Esse entendimento é crucial, ele é vital, importantíssimo para entender os eventos dos últimos dias, e especialmente como eles estão descritos, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. E desta maneira, com esta compreensão de Daniel 2 e também do método que nós utilizamos para interpretar as profecias, o método historicista, nós colocamos um ponto final na lição do domingo.